Bem-vindos à Geração V, V de Vota, um podcast em que provamos que é errado aquele clichê de que os jovens não se interessam nem participam. Nós contamos e votamos. Nestes 8 episódios, sentamos à mesa 32 jovens da sociedade civil e sem filiação partidária, com um representante de todos os partidos com assento parlamentar, para uma conversa informal, mas esclarecedora. O meu nome é Vasco Galhardo, tenho 28 anos e fundei o movimento Eu Voto, e esta é uma parceria com o Observador. Hoje convidámos para um café Rita Matias, 25 anos, deputada à Assembleia da República pelo Chega e é a deputada mais nova da última legislatura. Nestas eleições é mandatária nacional e cabeça de lista por Setúbal. Olá Rita, e obrigado por estares aqui connosco. Olá, obrigada eu. E comigo estão Madalena Gradiz, 25 anos, trabalha em marketing e comunicação e em 2017 começou a interessar-se por política e ingressou no curso de comunicação e jornalismo. Uns anos mais tarde fez parte da Juventude Chega, tendo-se arrependido passado alguns meses e rapidamente se desfiliou do partido e fugiu da política por uns anos. Licenciada em Design e trabalha em comunicação. Está prestes a lançar um podcast sobre coisas da vida. Depois temos Manuel Rito, 33 anos, de Lisboa, e é diretor de projeto numa agência de publicidade. Trabalha há mais de 12 anos em marketing e comunicação, passando por várias agências e marcas nacionais e internacionais, das telecomunicações à hotelaria. Sofia Magalhães, 27 anos, do Porto, e é advogada em Direito Fiscal, tendo passado pela Faculdade de Medicina, sendo licenciada em Direito e Gestão e pós-graduada em Fiscalidade pela Universidade Católica Portuguesa. Trabalha atualmente numa sociedade de advogados e procura ativamente encontrar a sua função na sociedade para torná-la num lugar melhor para todos. E, por fim, Bernardo Faro, 31 anos, também vem do Porto, e é ex-consultor da Deloitte, tornado empreendedor tecnológico. Formado em Gestão pela Católica do Porto e apaixonado pelas áreas de Tecnologia e Inovação, fez um trajeto nas áreas de Transformação Digital da Deloitte e está hoje a montar uma startup em São Francisco nas áreas de Inteligência Artificial. Vamos então começar aqui a nossa conversa com uma pergunta da Madalena. Vasco, obrigada pelo convite. Rita, olá. Ainda bem que vieste aqui conversar connosco. A minha primeira pergunta para ti, e a pergunta de todos também, acho que estas perguntas são de todos. Estas perguntas são realmente de todos, exato. Talvez de uma geração, diria. Sim, talvez de uma geração até. Daí as idades serem todas muito, muito semelhantes. Minha primeira pergunta para ti é, tu enquanto jovem também, fazes parte da nossa geração, sabes com certeza que vivemos num país que vive em grande massacre com a esquerda, mas tem também o terror da direita. Portanto, qualquer partido de direita que exista, toda a gente tem muito medo disto. Como é que tu, que és mulher, jovem, num partido de direita, vês que podemos combater este terror, este massacre, estas duas coisas? Como é que tu vês que podemos combater isto? Antes de mais, cumprimentar todos. Madalena, temos aqui uma dívida para contigo, temos que perceber onde é que falhámos. Vamos, acho que aqui com esta conversa podemos conseguir perceber. Mas é importante a pergunta que fazes, porque de facto é verdade. Temos um eleitorado que era tendencialmente de esquerda, um eleitorado jovem, mas que atualmente parece querer muito mais apostar nos partidos de direita, pelo menos as sondagens e os resultados mostram-nos isto, mas ao mesmo tempo ainda demonstram alguma orfandade. Por um lado, não se sentem em casa, às vezes, nos partidos à direita. Por outro, também se sentem pressionados pela sociedade como um todo, cada vez que se chegam à frente e dizem que são de direita, e nesse aspecto, uma vez que a esquerda conseguiu infiltrar-se mais nos meios de produção cultural, penso que a pressão consegue, de facto, ser exercida de uma forma soberba, pesada para um jovem. Mas penso que a principal forma de combatermos isto é estarmos a desempenhar funções, é darmos a cara pelas ideias, mostrarmos que ser de direita não é ser retrógrado, como nos tentam fazer sempre passar, não é estar associado a qualquer tipo de antigo regime que nenhum de nós viveu e, portanto, com o qual nenhum de nós tem qualquer tipo de saudosismo. E quando tu estás e desempenhas essas funções, tu vês que as pessoas acabam por querer aderir. Pelo menos esta é a experiência que eu vou tendo a percorrer várias escolas em todo o país e vou sentindo essa diferença. Há 2 anos atrás, quando me dirigia aos jovens, sobretudo jovens de ensino secundário, pareciam um extraterrestre. Olhavam para mim e tinham medo mesmo. Pensavam, vem uma extremista louca. Agora, cada vez mais, não só sentem adesão ao discurso, como se identificam, porque temos, não a mesma idade exatamente, porque estou a envelhecer rápido, mas falamos a mesma linguagem.
passamos por problemas idênticos, ou passámos há pouco tempo por problemas deles. E, portanto, acho que é muito importante que a direita queira, de facto, ser a casa dos jovens também. Não gosto muito de políticas identitárias e, portanto, não estou a querer defender qualquer tipo de cotas, mas, naturalmente, e porque a direita é a casa do mérito, dar lugar também a uma geração que é bem qualificada, é preparada e que tem cartas a dar na política, e isso tem-se visto, não só no Chega, e aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas noutros partidos. Penso que dos deputados mais interessantes que têm estado a passar na Assembleia da República e com capacidade de comunicar com o cidadão comum são os deputados jovens, pela proximidade nas redes sociais, pela forma simples com que falam, e isto creio que fará a diferença e tornará a direita mais acessível ao cidadão comum. Mas não sente-se aqui o ponto de também falar de direita e esquerda, e é uma coisa, eu acho que os jovens, a nossa geração, já não vê as coisas assim, mas acho que é uma coisa que o Chega tem vindo a agravar, que é cada vez uma disparidade entre esquerda e direita. Ou seja, eu acho que há um alimento, sou eu que sinto, eu falo acho por muitos, quase tornar a esquerda o demónio, a esquerda tornar a direita o demónio, e estarmos cada vez mais separados uns dos outros. Ou seja, não há pontos em comuns, nós conversamos, temos aqui um bocadinho a ideia que tudo o que vem, que é a direita, tudo o que vem da esquerda é mau, tudo o que vem da direita é mau, e andamos aqui um bocadinho a atacar. E eu sinto muito um bocadinho isso do Chega. De uma das coisas, e podemos falar abertamente, que muito me afasta do vosso partido, e uma delas é esta demonização, se assim posso dizer, da própria esquerda. E eu tenho essa curiosidade do vosso lado, se isso para vocês faz sentido numa democracia, ou seja, ou quase colocar a esquerda de parte, eu não quero saber, e colocá-la sobre quase um demónio em cima dela, e se isso é bom para a democracia, coisa que eu não acho. E não acredito, e se vocês sentem mesmo isso, de facto a esquerda não tem soluções para nada e por isso não interessa. Porque eu acho que é importante isso. Acho que estamos muito partidos neste momento, e se para vocês veem isto, ou seja, vocês veem a esquerda como, na verdade, por palavras vossas, o demónio, e vocês vêm aqui fazer a salvação nacional. Eu acho que isto é importante perceber. Olha, podia-te responder em dois planos. Num plano prático, dizer que o Chega assim que surgiu, ou desde o momento em que estava a tentar surgir, automaticamente foi colocado de fora e, portanto, foi demonizado por outros e, portanto, a reação natural não poderia ser de por favor, dialoguem connosco, na medida em que nos fecharam portas e, portanto, não sei se foi o Chega que cavou esse fosso. Acredito que o fosso já estava cavado anteriormente, sem entrar também em qualquer lógica de vitimização que também tentamos combater na medida do possível. A entrada foi dura e nós sabemos, ou seja, a forma até então, e diferente ou não, de fazer política, ou seja, eu acho que a democracia política exige respeito, e a entrada também do Chega foi muito dura no sentido que eu acho que na democracia havia quase um respeito próprio nesse sentido, e acho que também vocês entram, não se sentiram literalmente a matar e usando códigos que para mim eu acho que para todos não são códigos da democracia, e eu acho que isso também criou dos próprios partidos e da própria democracia, de sentir que não é aqui que nós jogamos, não é o campo que a democracia deve ser jogada. Imagina, frequentemente ouço essa crítica, mas sei lá, há 20 anos que já existe o Bloco de Esquerda que introduziu discursos muito mais radicais e agressivos, só que nós, como éramos também mais novos, não acompanhámos o impacto que foi a entrada do Bloco de Esquerda. A primeira vez que cartazes são empunhados ou t-shirts são empunhadas com mensagens políticas, por exemplo, contra figuras de Estado de outros países, não foi o Chega que introduziu na Assembleia da República, foi o Bloco de Esquerda, por exemplo. E, portanto, acho que a nossa geração vive isto de outra forma, a entrada do Chega, porque vivenciámos, éramos demasiado pequenos quando o Bloco de Esquerda teve o seu surgimento. Mas algo que eu te queria dizer eu penso que há uma questão evidente, é que a esquerda tem muito mais responsabilidade governativa e, portanto, responsabilidade no atual estado de coisas, não só a nível da qualidade da democracia, mas também ao nível das respostas públicas, e acredito que depois até vamos falar sobre isso, e, portanto, é fácil demonizarmos a esquerda quando atualmente tudo falha em Portugal. Havia um candidato que perguntava, mas o que é que falha em Portugal? Falha tudo. E, portanto, há uma responsabilidade mais acrescida à esquerda do que à direita, que foi passando pontualmente pelo poder e muitas das vezes tentando correr atrás do prejuízo que já tinha sido criado. Mas depois eu gosto sempre de falar num plano paralelo em que, de facto, esta dicotomia vai sendo mantida também pela esquerda, também pelos pensadores de esquerda, que há 50 anos delinearam uma forma de tomada de poder em todos os países, através da criação de burocratas, através desta lógica de tomada de poder, que foram passando, e muito bem, é preciso elogiar a esquerda, porque eles têm método, e a direita não. A direita nem consegue dialogar uns com os outros, e, portanto, nós nunca conseguimos ter projetos de poder. Temos projetos para ganhar eleições, mas depois, quando ganhamos as eleições, não sabemos o que fazer com esses resultados. E a esquerda não, portanto, acho que nem é bem o Chega, ou não é bem qualquer partido de direita que tenta manter essa dicotomia. É a esquerda que tem este plano muito bem traçado há muito tempo, que se soube readaptar, soube mudar do plano meramente económico e começar a ter uma resposta também cultural e social, e desta forma incentivar os cidadãos a terem uma predisposição diferente para as suas ideias. E por isto
esta dicotomia não foi criada por nós, mas acho que é tempo à direita de deixarmos de ter complexos, de o sermos, porque não tem mal nenhum ser a direita, não tem mal nenhum defender o que quer que seja que a direita defenda, e por isto, desta forma descomplexada, fazermos este combate político que é salutar para a democracia. Não, creio eu. Sem dúvida, eu acho que o meu tema sempre foi, eu acho que é as formas como se luta e os registros com que elas fazem. Eu acho que o registro com que elas fazem e da forma como o Chega faz, a linguagem do Chega, cria uma coisa, por isso voltando às culturas populistas, cria aquilo que é, nós estávamos até numa conversa, estávamos a dizer que é, encontrou aqui, ou seja, no registro, que eu nem digo duro, ou seja, quase às vezes um registro insultuoso, um registro de encontrar um inimigo comum, e vamos todos, porque o encontrar um inimigo comum já todos sabemos, é como unimos uma população, e acho que é um bocadinho esse registro que tem sido o caminho do Chega. Tivemos um inimigo comum nas antigas eleições, que era os ciganos, agora estamos a falar dos imigrantes, ou seja, há aqui muitas metodologias que é normal, como eu, a população que viveu, começa a assustar e a perceber que estamos a caminhar exatamente para os mesmos métodos que aconteceram e que estão a acontecer, que aconteceu na Itália, por exemplo, que de facto funciona na sua linguagem, na sua execução, não sabemos, isso é muito questionável, mas é esse o meu ponto, ou seja, eu acho que a política, tudo bem que podem chegar, mas a política não é feita destes registros e destes códigos, ou seja, de encontrar esses ódios, dos mastigar ao máximo para depois criar as pessoas numa democracia que acho que todos acreditamos que deveria ser melhor. Sim, nesta linguagem constante eu acho que de raiva e de... O próprio nome do partido, Chega, vocês chegaram numa altura em que as pessoas estavam cansadas, estavam fartas, precisavam de ver outra coisa. E se isso faz sentido, mas achas que também faz sentido toda esta forma como vocês levam a política, de uma agressividade enorme, a forma como vocês agarram as pessoas. O Manel disse agora bem, que exatamente, estávamos numa conversa sobre exatamente isto. Há sempre um ponto quente. Ok, isso faz sentido sempre. Mas lá está, já foram os ciganos, nunca mais vos ouvia falar dos ciganos, agora são os imigrantes. Agora, como é que falamos? Sim, mas antes a palavra ciganos era muito vincada. Como é que vocês veem isso agora? Como é que vocês veem esta agressividade? Como é que vocês veem essa vossa linguagem constante? Eu sinto, e acho que sentimos um bocadinho, no geral, até vocês devem sentir isso, eu acho. Vocês sabem que são agressivos na forma como falam. Como qualquer pessoa pode dizer assim, olha para o espelho e diz, eu também sou muito bruta, eu também sou muito agressiva. Eu acho que vocês funcionam um bocadinho dessa maneira, percebes? E alimenta a frustração ainda maior. Uma frustração geral, não é? Exatamente. E depois toda a gente vai por aí, porque é como uma boa energia. Tu entras numa sala, se sentes que a sala está com uma boa energia, tu tentas absorver essa boa energia. Se for uma má energia, consegues fazer a mesma coisa, não é? Absorves a má energia e fica toda ali uma coisa muito, muito escura. E eu sinto um bocado isso da vossa parte, essa brutalidade, essa agressividade constante. Para quê? Sentem que só chegam... Desculpa, só para te perguntar. Sentem que só chegam lá assim? Se há pessoas que, em certa medida, se revêem nesta brutalidade, neste dar um murro na mesa, no dizer chega, é porque realmente sentiam falta de uma representação. E de uma representação nos termos em que são. Não noutros termos mais moderados, que deixaram de encantar as pessoas por se deixarem enredar no politicamente correto, que ainda por cima foi criado à esquerda e que a direita ficou refém. Porque às tantas a direita começou a pedir licença à esquerda para poder dizer o que quer que fosse. Há até aquela direita que diz que gosta de ser a direita que a esquerda gosta. E, portanto, não é uma direita comprometida com o que precisa de ser dito ou com o povo. É uma direita comprometida com uma tentativa de agradar politicamente adversários que não querem saber minimamente da direita. Quando chega a hora de formar soluções de governo, arriscam qualquer linha vermelha e, se for preciso, sentam-se com a extrema-esquerda ou com a esquerda radical, que também apoia regimes, aliás, que também não, vou tirar o também, porque o Chega não apoia qualquer tipo de regime bárbaro, mas sabemos bem os regimes que a extrema-esquerda branqueia e que ainda hoje atuam na América Latina, na China, etc. Mas gostava de dizer que este critério de violência não foi introduzido pelo Chega. A política sempre se fez de tons elevados, sempre se fez de palavras baixas. Basta verem como é que eram os debates, por exemplo, onde estavam presentes Jerónimo de Sousa, verem os apartes que são trocados com insultos, com palavrões agressivos. Acho que o Chega trouxe uma coisa importante à democracia, que foi quis estar muito presente nas redes sociais, quis ter um contacto muito direto com o cidadão e, em certa medida, abriu os holofotes para a Assembleia da República e, por isso, se calhar, agora as pessoas acompanham mais de perto, veem mais no seu dia-a-dia, enquanto fazem scroll numa rede social, estão a ver o que é que está a acontecer. Mas quando dizes o Chega, dizes o André Ventura, porque nós só vemos o André Ventura. Pronto, agora fico triste porque eu tento aparecer. Vemos mais André Ventura. É verdade. Creio que... Madalena, deixa-me só entrar aqui uma coisa antes de mais. E agora eu vou tentar levar a conversa um bocadinho para o outro lado. Antes de mais, agradecer ao Vasco pelo convite, agradecer à Rita por aqui estar.
dar-vos a ti, na tua pessoa, aquilo que é o mérito da execução da vossa estratégia, que é bem ou mal e podemos discutir os meios, mas acho que vocês estão a trilhar o vosso caminho com muito sucesso. Parabéns pelo checkmate ao CDS, parabéns pelo cheque que está a ser feito ao PSD. Acho que vocês estão a conseguir montar isso. E acho que agora, neste momento, a discussão está muito em os meios para atingir o fim, se estes são os meios corretos, se passa pela demonização da esquerda ou não. Eu percebo aquilo que é a power play que vocês aqui estão a desenvolver e, portanto, já vos estou a dar os parabéns por isso. A minha pergunta é mais, o que é que vem a seguir? Eu acredito, por exemplo, naquilo que é um país que tem um cariz social próximo da doutrina social da Igreja, mas que não é refém da Igreja e que tem aí um vertical e uma grande barreira. Eu acredito num país de um mercado livre, onde o Estado cumpre os seus requisitos e as suas funções, mas que tem um papel regulador e não de criação da economia. Portanto, eu acredito em muito daquilo que cá está, são bandeiras de direita. Eu acredito que a cultura não deve ser uma bandeira da esquerda, deve, ao contrário, viver de um mecenato e de uma filantropia também suportável pela direita. E pronto, podemos aqui continuar. Podia A minha ser, questão chega. é, Até agora. fugindo dos meios para atingir os fins, que é aquilo que nós aqui estamos hoje a discutir, o que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir ao dia em que o Chega chegou ao governo? O que é o país, aliás, desculpa, que através de vocês, nós jovens, podemos ter a esperança que convosco vai ser construído? Eu acho que descreveste na íntegra aquilo que pelo menos é o meu ideal enquanto alguém que é militante ativo no Chega e procura influenciar o Chega para o caminho que desejo. E faço esta ponte porque vejo agora muitos jovens dizerem que estão algo desapontados com o Chega por verem que aqui e ali tem medidas que se assemelham, por exemplo, a um partido socialista ou àquilo que consideram ser o socialismo nos dias de hoje e por isto digo-te, ativamente procuro influenciar o Chega com o papel que desempenho para que mantenha de facto uma visão liberal na economia, reconhecendo que é preciso fazer um caminho, porque Portugal há demasiados anos que depende do Estado, a economia depende muito de subsídios, portanto não podes simplesmente virar a página e ser super liberal e de repente o Estado, aliás o mercado que se amanhe e salve-se quem puder. Gostávamos sim verdadeiramente que a cultura deixasse de ser algo que só a esquerda se preocupa e sabemos que é preciso fazer um incentivo nesse sentido. Gostávamos verdadeiramente de virar a página ao socialismo e não falo só do ponto de vista económico, de ter muito menos peso do Estado na vida do cidadão comum, nos rendimentos das empresas, mas também, acima de tudo, na cultura democrática, porque as instituições foram ficando muito moldadas por dois partidos, PS e PSD, mas sobretudo pelo Partido Socialista, esta lógica de nomeações hereditárias de quem moldou todas as instituições, Tribunal Constitucional, Procuradoria-Geral da República, todas estas instituições que dependem do poder político e que por isto não têm isenção. Acho que isto é a grande conquista que o Chega gostaria de fazer, de verdadeiramente fazer algo que foi prometido após o 25 de Abril, que era democratizar o país e que aos dias de hoje podemos questionar. Claro que é um país mais democrático, sim, sem dúvida, ninguém questiona, mas é um país verdadeiramente democrático. Não sei, nem tudo pode ser dito. Não, quando tens um país onde o Estado é a figura central em vez de ser o homem, não é? Portanto, exatamente. tudo mais complicado. Exatamente, e portanto um país, e aqui uma linha que também procuro muito ver o Chega a defender, um país onde de facto a família seja o pilar da sociedade e que não haja esta procura, esta deriva pelo individualismo que deixa mesmo as sociedades mais infelizes, mais fragilizadas e portanto apoiar do ponto de vista dos rendimentos, do ponto de vista da habitação. Isto é o plano que o Chega tem, mesmo reconhecendo que o Estado vai precisar continuar a intervir nestas áreas, não podemos simplesmente dar o salto e portanto acredito que a proposta que o Chega hoje traz num programa político não agrade todos, sobretudo num contexto em que o Chega conseguiu ir buscar vários eleitorados diferentes. Temos pessoas que ao sul eram do Partido Comunista Português porque se reviam naquelas bandeiras do Partido Comunista Português e que hoje olham para o Chega e acham que faz sentido, mas também temos libertários, também temos liberais e portanto é difícil teres uma resposta política com 200 páginas ou 100 e muitas páginas que agrade todos em todos os pontos. Mas o que eu gosto sempre de tentar dizer é, falámos aqui e agora vou voltar um pouco atrás, é que o Chega quer mesmo chegar ao poder. Para quê? Para construir esta sociedade, para virar a página ao socialismo e, acima de tudo, sabemos que podemos fazê-lo à direita com outros parceiros que até têm ideias idênticas às nossas e que deveriam verdadeiramente deixar de querer ser reféns da esquerda e do que é que vai parecer bem ou não
porque temos mesmo convergência nas áreas de economia, nas áreas de saúde, nas áreas da habitação, que são as principais preocupações dos portugueses agora. E, portanto, temo muito pelo que é que vai acontecer daqui a um mês se não tivermos esta capacidade de diálogo e se ainda ficarmos preocupados com o que é que a esquerda quer de nós, porque no fim do dia, volto à nossa conversa inicial, então é isto, a democracia, ignorarmos 20% das vozes dos portugueses que se manifestam, pelo menos nas intenções de voto para já, neste partido? Por acaso tocaste num ponto interessante, eu acho que é que acabámos de ver aqui esta dicotomia que acontece muito, que é nós, quando vemos partidos políticos frente a frente nos debates, só vemos polarização, extremismo, barreiras e espaço entre as ideias uns dos outros, e o que tu acabaste de escrever aqui são medidas que estão de uma forma ou de outra em variadíssimos partidos, como tu dizes, e no fim do dia, afinal, parece que todos queremos, não é? Todos queremos a mesma coisa, todos os portugueses querem que Portugal funcione melhor e as medidas da direita, e no caso do Chega, são altamente deturpadas, parece, por este marketing supostamente agressivo, que depois na prática, afinal, não é assim tão agressivo, porque afinal também queremos socialismo, afinal também queremos que as pessoas sejam apoiadas e não vamos entregar tudo aos leões. Ou seja, a estratégia de comunicação, o que a Rita estavas a dizer é que depois na estratégia de comunicação não é bem isto, ou seja, essa estratégia... Tipo, eu não Mas quero... desculpa interromper, em todos os partidos, todos acabam por puxar a brasa à sua sardinha. Sem dúvida, sendo que eu queria... E agora também vivemos um período onde é natural, em campanha, todos dizem que querem ganhar. É isso. Ninguém se quer aproximar de ninguém, porque eu quero que os meus votantes fiquem comigo e não vão para o meu vizinho do lado. Sem dúvida, mas eu discordo um bocadinho, porque eu acho que o trabalho Chega tem feito mesmo essa... Obviamente que as divisões são notórias em período eleitoral, mas eu acho que o Chega vive disso, ou seja, vive dessa mesma divisão e dessa dicotomia. Apesar de agora, Rita, estar a dizer que no programa tens um bocadinho de tudo, a verdade é que na linha de comunicação nunca foi assim, ou seja, é partir, é chegar e partir com tudo e rasgar com tudo, é essa base. Eu só não queria se calhar desligar, porque também por falarmos dos problemas reais, porque acho que é importante também para os jovens, sobretudo a habitação. Sim, eu acho que era importante falar. Tinhas aqui uma pergunta e para te falares que eu acho que é bom também entrarmos dentro do ciclo económico, que eu acho que também é o que nós queremos ouvir. De uma pessoa, de um jovem que vem de fora, licenciado, eu não sei se tu tens mais, além de licenciatura, mas não é relevante, ou seja, uma pessoa instruída, acabada de sair da faculdade, imagino, o que é que tu viste na carreira política, o que é que te puxou? Porque eu acho que tu podes ser um exemplo e uma inspiração, não necessariamente para irem para o Chega, mas para as pessoas mais novas. A seguirem política. Sim, exato, se interessarem. Se identificarem com a política. Realmente, na atualidade, tu olhas para a política e vês tachos, vês viagens do ego, e não vês ali um sentido de missão, queira o que era preciso. O governo precisava de ser a melhor organização em Portugal. E não nos sentimos representados também, não é? E não nos sentimos, exatamente. Olha, eu não sei se sou o exemplo mais feliz nessa matéria, porque a dado momento dei por mim e percebi, não há volta a dar. Ou dou a cara pelo que acredito, ou então estou absolutamente tramada, porque comecei a ser militante do Chega, na altura trabalhava para pagar as propinas, a vida da maior parte dos estudantes, ou de grande parte dos estudantes portugueses. Estava a escrever uma tese de mestrado, tive a infelicidade de ver a minha orientadora adoecer e precisar de substituir a orientação e de não conseguir substituir a orientação à data, tive que mudar radicalmente o tema e assumir mesmo o elefante na sala. É um tema que abarca também o Chega para... Pronto, quem quiser orientar veio por bem e assim também beneficia de algumas informações que lhes são úteis também para a sua carreira científica e para as investigações que desenvolvem, mas a dado momento acabei mesmo por perder o trabalho que tinha em função do Chega e por isso já desempenhava um cargo na direção do partido, não tinha sinceramente ambição política, nunca me imaginei a estar aqui hoje, por exemplo. Na verdade o que me fez estudar ciência política, que foi se calhar o que me aproximou ligeiramente depois do Chega, tinha sido uma experiência com cristãos perseguidos, portanto imaginava muito num trabalho humanitário, ONGs, não de todo aquilo que estou a fazer hoje, mas quando percebi que estava em certa medida a ser cancelada, como se diz hoje,
em função desta cor política que abracei e que era meramente uma opção na altura, nem sequer era a causa da minha vida, achava eu, percebi que não, ok, isto está a acontecer comigo, mas pode acontecer com mais pessoas. E, portanto, agora tenho mesmo a missão de dar a cara e ir mais além para que outros não passem por esta experiência. E, portanto, se calhar um bocadinho naquele espírito messiânico, se calhar um excesso, daqui a uns anos vou pensar mais sobre isso, decidi, de facto, começar a estar mais ativa, neste caso, no partido, porque acredito que Portugal tem que ser um espaço de liberdade. O ensino superior, que era o espaço onde eu trabalhava e estudava, tem que ser um espaço de liberdade para eu afirmar tudo dentro do espectro democrático. E o Chega é um partido do espectro democrático, mesmo que muitas vozes digam que não, voltando à questão da agressividade. Fomos, de facto, reconhecidos pelo Tribunal Constitucional e passamos quase todos os dias a pedir por favor, legitimem-nos, deixem-nos existir, e isto mostra que a nossa democracia não está assim tão saudável. E, portanto, voltando à questão dos jovens poderem participar, de facto são fundamentais. No meu caso, foi mesmo um sentido de missão, no sentido em que percebi que àquela data não havia muitos jovens com coragem de dar a cara pelo Chega. E o porquê era evidente, era porque lhes aconteceria o mesmo que me aconteceu a mim também. Mas sei que hoje, 4 anos depois, é mais fácil também porque eu e outros jovens normalizaram esta presença e somos dos partidos que até têm mais crescido nas intenções de voto nesta matéria. Agora é nosso papel devolvermos o compromisso e darmos voz a jovens. As nossas listas neste momento até têm alguns jovens, penso que taco a taco com PS e PSD, e portanto estamos a fazer esse compromisso de ter as novas gerações também representadas na Assembleia. Exatamente à primeira pergunta, está bem, não é? Aquela questão dos jovens. Eu posso fazer uma pergunta, Rita? Claro. Já que estamos... Já acabaste, Sofia, desculpa. Claro que sim, claro que sim. Não desistir, ou seja, tu tomas todos os dias a opção de manter e de crescer e de investir mais e mais neste caminho que estás a traçar. E a minha pergunta é, tu então é porque acreditas mesmo que isto pode mudar? E que... Sinceramente, sim, acredito mesmo que pode mudar num desígnio nacional, mas também não sou assim tão heroína e, portanto, sinceramente, há 2 grandes motivos que me fazem querer continuar. Por um lado, é para agradecer e honrar um pouco o trabalho dos meus avós, que foram muito importantes na minha formação e precisei muito deles para ser quem sou hoje. E por outro, porque gostava mesmo, o meu maior sonho é poder vir a constituir família, ter filhos, e gostava mesmo que eles pudessem estudar numa escola e eu estar descansada porque sei que vão ser livres naquela escola, que lhes vão tentar dar conteúdos mais objetivos, científicos e não doutrinais, que não vou ter medo que o professor use ou abuse do poder que tem na sala de aula. Portanto, foram um pouco estes princípios que me fizeram estar mais ativa e que me fazem não desistir naqueles dias mais difíceis. E pronto, portanto, o país sim, mas estas questões um bocadinho mais egoístas. Rita, a pergunta que eu tenho para ti é que tu começaste neste caminho do Chega por uma questão de cristãos que foram perseguidos. Eu estive a ver a tua lista de Setúbal. Parabéns. Tens 25 anos e és cabeça de lista. No meu distrito. No teu distrito, exatamente. Mas estive a ver o teu número 4. E o teu número 4 é um recém-militante do Chega, é muito recente. É morador no Concelho de Cascais e é pastor de uma igreja evangélica. E isso é uma pergunta que eu tinha para ti, que é... como é que justificas isto, sendo tu tão representante de um partido conservador católico, como é que tens um pastor evangélico em número 4 da tua lista, sendo tu também já... Na verdade, vou-vos surpreender, há mais nas listas, como também há mais só católicos. 4, pronto, E acho que o Chega, desde o início, desde a fundação, teve algo muito positivo que outros partidos, se calhar à direita, ainda não tinham conseguido, que é sentar muitas pessoas diferentes que dizem Chega, e neste lado do cristianismo, que de facto tem não vários... Não vejo isto como um ataque, não, claro. de todo, isto é uma pergunta, mas tu tocaste exatamente neste assunto. Eu até acho isto uma coisa positiva que o Chega conseguiu, foi colocar evangélicos e católicos e às vezes, sei lá, ortodoxos, pessoas que nem tinham muito interesse em dialogar uns com os outros ou que nem tinham muita proximidade a partidos políticos, juntos porque encontram algumas causas comuns e percebem que neste momento é mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E acho que o Chega teve essa capacidade interessante e de reconhecer que, por exemplo, há uma comunidade imigrante que cresce, que quer ser representada também, quer ver a sua voz, a voz das pessoas com quem congrega, representada. Então, vocês também tencionam representar um bocadinho mais, é isso? Sim, quer dizer, as escolhas, volto a dizer... És tu que escolhes? Não, quem é que escolhe, quem é que faz estas listas? Acho que é uma pergunta que muita gente tem, que é, então afinal, quem é que faz? Ok, nós sabemos que existem estas listas,
Mas quem é que faz estas listas? Olha, as listas... Não é o líder, não é? De cada lista. As listas são feitas pelo presidente do partido, Ok. com as estruturas distritais. Poderiam ter sido feitas noutros moldes. Em anos anteriores foi, por exemplo, votado no Conselho Nacional do Partido, portanto, os nomes eram votados. Desta vez, dada a proximidade, porque nós tivemos também uma convenção para nos regularizarmos novamente junto do Tribunal Constitucional, foi um trabalho mais próximo entre o presidente do partido e as estruturas distritais. Neste sentido, a minha função é a juventude do partido. A nossa juventude também está em situação de regularização e por isso não conseguimos exigir nada e também não queríamos, não somos uma estrutura com esse objetivo de termos, por exemplo, cotas para jovens. O nosso objetivo é muita formação de jovens e os jovens fazem uma militância no partido ativa e, portanto, os jovens que estão nas listas é porque são membros de concelhias ou de distritais, ou não é porque são necessariamente da juventude do Chega. Mas, portanto, neste caso em particular, o presidente do partido falou com as distritais e houve uma negociação entre aquilo que deveriam de ser nomes dados para a direção nacional e nomes para as estruturas distritais. Ok. Eu, em particular, estive um bocadinho mais ausente, mas confiei nas estruturas. Eu acho que é importante, estamos a falar dos jovens, eu ia-te passar, eu acho que era bom tu abrir sobre o tema, porque eu acho que há dois temas importantes, sobre a economia, sobre o trabalho, sobre a habitação, e sobretudo a habitação, acho que é a nossa maior preocupação. Por isso e aqui tenho o Bernardo, e acho que pode abrir aqui o tema e depois discutimos, porque eu acho que é importante, acho que quem nos está a ver da nossa idade, as questões que tem, por isso, Bernardo, diria para tu aqui abrires o tema e depois começamos aqui a falar sobre ele. Oh, Rita, os temas que eu aqui estava agora a pensar trazer, estou aqui só a pensar ainda qual das 3 perguntas, mas como o Manel dizia, temos habitação jovem, temos criação de riqueza, emprego jovem e temos também competitividade fiscal, que naturalmente são temas, os 3, venha de e escolher qual é que é o mais complexo. E eu gostava de te fazer esta pergunta de um modo em que tu não só explicas o que são as soluções que hoje vocês veem para as eleições de março, mas também, uma vez mais, a ver se conseguimos fazer uma ponte para o que é o amanhã, para que nós jovens estamos a caminhar. Porque a partir do momento em que vocês passam a ser governo, estarão lá 4 anos, no trabalho dos 4 que vêm a seguir, e, portanto, é impossível nós olharmos ao país sem ser a resolução do curto prazo e do presente, o caminho para onde vamos no médio e longo prazo, onde é que queremos chegar neste longo prazo, não é? E, portanto, se calhar eu começava com uma primeira... Aliás, eu até deixo, já que estamos aqui todos jovens, por onde é que queremos começar? Habitação jovem, competitividade fiscal ou emprego jovem? Escolham vocês. Eu diria habitação. Então olhamos a habitação Sim, o que é que achas? Habitação, sim. De acordo. Pronto, então quando nós hoje olhamos a habitação, nós estamos hoje a passar, Portugal e nós jovens sobretudo, somos uma geração que ficou aqui na interseção de grandes macrotendências, jogos geopolíticos e etc., muito superiores a nós. A verdade é que neste esmagamento nós acabamos a ser, cá está, profundamente esmagados. Temos hoje em dia, e eu vivo em Lisboa com uma renda de 900 euros por mês, que é completamente loucos quando o salário médio é de 1.200. Olho à volta de Lisboa e tenho que chegar a Mafra para, por um T1 a T2, conseguir pagar menos de 1.000 euros. Mas depois gastas em gasóleo. Isso, gastas em gasóleo e gastas em 2 horas para entrar em Lisboa, portanto torna-se completamente impossível. Viver em Lisboa, estamos entre os 1.200 aos 1.500 euros, entre T1s e T2, portanto, e todos eles muito pequenos, não é? Porque estamos a falar, aquilo que a nossa habitação neste momento é fruto de uma pura especulação imobiliária, onde quem tem segura, aumenta os preços, não há construção, a construção é muito cara, e portanto... O licenciamento é muito demorado. É isso, o licenciamento é demorado, temos o IVA da construção a 23%, temos um IMT nos cerca de 7%, tudo isto aquilo que faz é com que o custo da construção passa para o jovem no momento da compra, o jovem ainda leva depois com o IMT, leva com o imposto de selo, leva com o IMI, tudo isto, taxas altíssimas. O que é que faz? O jovem que compra o apartamento a 100.000 euros, passados 5 ou 6 anos que quer mudar para outra zona, já só pode vender o apartamento nos 130, 150 e ainda paga 28% de mais-valias, se não reinvestir o dinheiro em casa própria. Portanto, posto isto, a situação é muito grave. O António Costa dizia há pouco tempo, o ex-primeiro-ministro, que temos agora a construir 36.000 casas. Ok, eu não faço ideia se o número é 36.000, se não é. A minha pergunta é, o que é a resposta do Chega hoje no presente? O que é esta economia que nós estamos a querer criar no médio prazo, a 4 anos, pelo menos, e para onde é que queremos caminhar a 10 anos?
Olha, eu também estou como tu, não sei se são 36 mil, se são 50 mil. Uma coisa sei é que o diagnóstico que traçamos é igual, é idêntico, e por isso o Chega tem 2 tipos de apostas. Uma aposta que pretende fixar os jovens já hoje, porque sabemos que 30% dos jovens já foram para fora de Portugal e que nas principais causas apontam as questões da habitação e as questões salariais, e por isso temos uma proposta que é criticada porque parece socialista, apesar de ter sido aplicada por governos que não são socialistas, no Reino Unido ou na Hungria, que é uma medida de que o Estado tem que, nesta fase, ser uma espécie de fiador, portanto, comparticipar o valor da entrada, porque, como tu dizias, se pagares uma renda de 900 euros com o salário que tens, dificilmente consegues amealhar a verba necessária para dares entrada para uma casa. Portanto, ficas sufocado nessa situação que descreveste. E, portanto, consideramos que, nesta fase, o Estado, mais do que dar apoios ou subsidiar o arrendamento, que não é a resposta que os jovens querem manter a cultura de proprietários, e aí volta à ideologia. Interessa-me que os jovens mantenham esta cultura, porque me parece que é a melhor forma de se fixarem, de manterem famílias, de criarem raízes. Isto parece-me profundamente de direita. E por isto temos esta aposta, apesar de até parecer que é a intervenção estatal, desagrada aos liberais, mas parece-me necessária para estancarmos estes 30% e tentarmos atrair de volta. Mas depois, por outro, temos aquilo que falavas, o licenciamento em Portugal é ridículo. E, portanto, temos um problema de falta de construção, também porque só, de facto, os grandes investidores é que conseguem vir investir em Portugal. Aqueles que o Bloco de Esquerda rasga as vestes e diz que horror, os oligarcas que investem, são os únicos que podem correr o risco que o mercado da habitação oferece em Portugal, sobretudo num contexto em que a legislação está constantemente a alterar e desincentiva imenso a que alguém coloque a sua casa no mercado para arrendar ou que queira construir porque não sente confiança no legislador, que é inconstante, muda permanentemente. E por isto o Chega quer criar um portal único de licenciamento, onde os prazos legais estão definidos e onde o processo é todo digitalizado, porque não faz sentido muitas das vezes o papel perder-se na Câmara Municipal. Hoje ouvia que para uma caixa postal, às vezes demoram 5 anos para aprovar a caixa postal. Isto é ridículo. Como é que uma casa fica pendente ou tu viveres em condições de receberes uma carta em tua casa, ficas pendente de 5 anos para uma aprovação da Câmara Municipal. E, portanto, achamos que apostar nas novas tecnologias e na digitalização, que leva milhões de euros ao Estado por ano, e que depois não se traduz em nada, porque eu, sinceramente, não vejo nada muito mais digitalizado e muito mais prático. E, portanto, queremos apostar nisto. Queremos, de facto, reduzir o IVA na construção, não só nos materiais, mas também promover uma mão de obra, de facto, com mais condições e com mais incentivos, para que não tenhamos só que importar lá fora quem queira fazer isto. Portugueses mais bem pagos, se calhar, também fariam essas funções e não iriam para a Suíça ou para outros países fazer lá fora. Queremos também desburocratizar o processo, tirar aquilo que é repetitivo e que não é necessário. Às vezes há entidades a fazerem exatamente a mesma fiscalização e fazerem exatamente o mesmo acompanhamento e, portanto, este plano seria a 4 a 8 anos, mas porque o mercado se regula a si próprio e nós acreditamos nisto do ponto de vista económico, queremos na mesma ter uma aposta para hoje e por isso é que volta àquela proposta do Estado. Deixa-me só fazer um contraponto, que é: eu ouvi Estado a ter um papel de intervenção na economia através do subsídio. Eu ouvi o Estado a querer investir na transformação digital, que é sobretudo uma otimização de processos. A partir do momento em que os processos deixam de existir, dá lugar, por norma, à redução das pessoas ou de departamentos. Portanto, eu aí ouço um equilíbrio entre duas coisas, que é uma promessa que me parece, no curto prazo, bastante radical e utópica em termos de intervenção na economia real, e 2, só vejo aí lugar ao aumento da subsidiodependência. Portanto, a minha questão aqui é: como é que no vosso quadro ideológico, e cá está, como é que no vosso quadro ideológico nós respondemos a isto? Olha, uma boa questão. A questão do Estado ser fiador, existe sempre um critério de autorresponsabilidade, que é uma das grandes bandeiras do Chega também. Portanto, não é o Estado dá e nunca mais vê aquele valor. Pressupõe que tu depois tens que ir devolvendo ao Estado e sob pena de que o Estado também é parte, é proprietário da tua casa também e, portanto, no limite, o Estado não quer ter casas, claro, mas, portanto, funciona como um banco, é mais um na equação. E, por isto, o Estado não fica só a perder verbas com isto, é suposto haver um princípio de devolução. Por outro lado, como dizias, com a otimização de processos, não olho só a questão de se cortar em recursos humanos, mas a burocracia sai muito caro a Portugal. Aliás, eu ouvi um economista, já não sei quem foi fazer zapping, mas que dizia: nós nem conseguimos perceber quanto é que a burocracia leva em milhares de milhões de euros a Portugal, em tudo.
mas sobretudo na área da habitação também. E, portanto, quando tu dizes que queres simplificar processos, necessariamente estás a trazer liquidez para o Estado, estás a trazer fluidez, estás a fazer com que serviços não estejam a despender tempo, recursos, dinheiro, onde não é necessário, e por isto há um equilíbrio natural. Mas depois também, do ponto de vista ideológico, e porque há distinções entre o Chega, por exemplo, e uma iniciativa liberal que acham um excesso este tipo de intervenção, é de que o Chega reconhece que há áreas estratégicas que são precisas, de facto, apoiar ou subsidiar. E neste momento, os jovens é essa área, porque vivemos um período de desequilíbrio demográfico, isto é evidente, estamos todos alarmados com, eventualmente, a falência da segurança social, e há uma forma evidente de mantermos uma segurança social, de facto, com contas sãs, que é termos natalidade. E a natalidade necessita de jovens. Isto é a conta mais básica da equação. Nós temos que avançar, desculpa. Desculpa. Só temos mais tempo para 5 minutos. Eu acho que também há um tema de aumentar, ou seja, se tu crias incentivos à construção, por exemplo, saiu agora o pacote de mais habitação. Este pacote fez tudo menos incentivar a construção. Pelo contrário. Criaram uma série de pacotes super restritos para pessoas irem buscar fundos para construírem com imensas regras, zero lucrativos. Isto atrai zero o investimento estrangeiro e a vontade dos investidores e das pessoas que têm de criar habitação em fazê-lo em Portugal. Preferem ir para outros sítios onde há estabilidade fiscal, há estabilidade legal, sabem o que contar, sabem os tempos que vão precisar para fazer as coisas. E isto tudo para chegar ao meu ponto, que é, dá-me a sensação que tudo o que se vota na Assembleia da República é com instinto. Isto parece-me que vai ser bom. São 212 instintos. Não há, por regra, estudos financeiros dos impactos das medidas que se fazem. Acabou-se agora com o regime de residência não habitual. Exato. Com zero trabalho em fiscal, como sabes, com zero estudos sobre do o impacto económico disto. Claro que é mínimo. E que não é de todo o problema da habitação em Portugal. Diz-se, eu nunca vi. O Estado devia ser o mais interessado em ter as suas contas altamente controladas e até... Vou ser extremista na minha ideia e dizer que até nos casos em que se discutem temas morais, como o aborto, a eutanásia, que se discutem, devia ser obrigatório haver um estudo financeiro de base só para saber o que é que vem dali. Claro. E não... Lá está, tem que haver gestão. E a minha 100%. grande pergunta é... Como é que tu vês isto? É mesmo assim? São instintos? As pessoas vão lá votar, leram a proposta de lei, isto parece-me sensato. E contra, a favor. Tanto que é que eu chego até propõe a redução do número de deputados, porque há uma série de pessoas lá que nem sequer leem, mas desculpa, não queria... Não, eu só quero, em jeito de provocação, porque eu acho é assim que é feito os debates. Os debates não é debates, uma conversa, não é debate nenhum, acho que é uma conversa, e já se provou que é uma conversa, é à mesa que se fala, porque o que tu acabaste de dizer, Sofia, eu acho que é muito importante, no sentido, nós questionamos, ou seja, é muito fácil dizer, eu dou o rendimento ou reduzo impostos, mas isso tem um peso, e a verdade é que o Chega, e uma das coisas que também eu tenho sobre isso, é muito fácil dizer essas coisas, e a verdade é, tanto da parte do líder do partido, ou como tu, Rita, aquilo que se entrega às pessoas, nós vamos fazer isto, nós vamos fazer isto, então, sobretudo, eu acredito, daquilo que sei do Chega, também não tem suporte financeiro. Aliás, no último, agora, reunião que vocês tiveram, pronto, está-me a faltar o nome, aliás, Congresso, exatamente, havia a questão das medidas que eram retiradas da corrupção de 500 milhões. Retiramos, ou seja, não havia base financeira também sobre as propostas que são feitas do Chega, ou seja, por isso é muito também essa ideia do populismo. Eu consigo chegar aqui e perante a Câmara e dizer eu vou agora mesmo fazer um projeto de transformação digital, mas quanto é que isso custa, quanto é que vai a valor? E eu acho que isso também sentimos, eu sinto sobretudo do Chega, não há base, não há base, Obrigada. Acho que não há base, e esse é o grande problema, acho que não há base. É eu acredito que sim, mas só voltando ao início, acho que há uma desproporção na forma como é comunicado. Sei lá, ontem assistia a um debate entre o LIVRE e o Bloco de Esquerda, onde uma das propostas do LIVRE, que era uma espécie de rendimento mínimo para todos, custaria qualquer coisa como 25 mil milhões. A proposta que tem chocado o país do Chega é uma proposta para que os idosos tenham todos uma pensão mínima, os pensionistas no caso, e que custaria qualquer coisa como no máximo 9 mil milhões, o que representaria ao longo de 7 anos num investimento ou num aumento do orçamento de Estado no valor de 1,1% do PIB nacional, que é um valor elevado, mas quando se vê 1,1% anualmente, portanto 7%, não é assim tão dramático e podes ir cortar. E de facto podes ir cortar
podes ir cortar nos 20 mil milhões da corrupção, podes ir cortar nos 80 mil milhões de economia paralela, tentar fiscalizar, tentar criar mais valor para o Estado, mas podes também ver que este ano houve um excedente orçamental na ordem dos 6 mil milhões de euros. Portanto, na verdade, até é possível fazeres um equilíbrio de contas, tens é que definir as tuas prioridades. E o Chega tem definido. Infelizmente, não tem agradado a gregos e a troianos e, acima de tudo, eu penso que há uma tentativa de passar a mensagem de que o Chega não tem responsabilidade governativa. E isto é um desafio que o Chega tem de superar, mas que há muitos portugueses... Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, desculpa lá, que é... sim, eu acho que há aqui muita discussão do bom populismo ou mau populismo. E, portanto, eu não acredito em populismo, mas, no entanto, já que vocês estão a fazer um trabalho de populismo, ou pelo menos é essa a vossa retórica, porquê que vocês não tratam também, por exemplo, e isto é uma ideia populista, que já agora eu entrego, adorava vê-la a ser executada, porque é só populista, zero planeamento financeiro neste caso, que é, enquanto o Biden dos democratas está a fazer um trabalho de o Estado americano comprar parte da dívida dos estudantes, que hoje em dia estão todos endividados até à ponta dos cabelos, para estimular o consumo, porquê é que nós cá não fazemos outra coisa que é, pegamos nas contas do Estado, subsidiamos na habitação para os jovens conseguirem, reforçamos com o imposto mais reduzido aí, porreiro, e ao mesmo tempo pegamos no dinheiro do Estado, compramos parte da dívida de algumas empresas que cumpram determinados rácios para que elas fiquem mais libertas e possam pagar aos seus colaboradores melhores salários. E, portanto, é uma ideia populista, tens na aqui, mas que não tem que entrar necessariamente num ataque de pessoas, cariz, criar esta demonização. E acho que é um bocadinho isto que daqui hoje sai desta conversa, que é um bocado quais são os meios para atingir os fins, dado que todos queremos aqui uma mudança. E eu acho que há meios que não são assim tão dramáticos. Falávamos, só para voltar à habitação, o Estado não tem noção, não tem um inventário do património que tem. Sim. E se tivesse, até poderia colocar a render e reverter também para o Estado muito desse valor. Sim. E isso é uma das propostas que o Chega tem. É radical? Não. É populista? Não. E, portanto, na verdade, se pudermos olhar... É igualmente populista, ponhamos aí um ponto, porque isso é uma medida de curto prazo, portanto não é um plano. No entanto, é verdade, resolve um problema no curto prazo e, portanto, o populismo tem esse problema, que é gerir um país como se fosse um Excel ou as contas de uma mercearia, quando ao contrário tem que ter um cariz ideológico e de futuro. Mas sim, eu percebo o que estás a querer dizer. A última pergunta, muito rapidamente. Eu acho que é só acabando com a questão da... Falavas muito em multipluralidade dentro do partido e de trazer exatamente do pastor evangélico várias religiões, mas volto a dizer que aquilo que é transmitido na vossa estratégia de comunicação, ao menos o que me chega a mim, não sei se chega aos outros, é de facto a divisão, ou seja, dividir para unir, é um bocadinho por aí. E eu queria, a última pergunta é como jovem política se sentes que representas uma geração e se não sentes, ou seja, esta geração, a minha que vem a seguir, é muito... Eu acho que é bom, tem um bom ativismo no que é a identidade, a igualdade de género, a sexualidade, não é? E tem um trabalho cada vez maior, eu vejo ainda bem, da nova geração, de nos incluirmos, de sermos empáticos, de sermos tolerantes, de trazermos aqueles que são diferentes, aqueles que são, ou não, muito diferentes de nós, e eles também merecem ser incluídos. E se achas que também representas essas pessoas que são diferentes do espectro normativo, e sentes que há um espaço para elas, porque o que têm visto, e porque tenho que falar sobre elas também, porque elas, algumas conheço, sentem medo daquilo que pode vir com o Chega no futuro, sentem medo de serem transexuais, homossexuais, não binárias, se é um espaço de medo que vão ter se o Chega chegar ao poder. Por isso a última pergunta que faço é, eles também são abraçados, eles também vão ter, porque isso é importantíssimo, porque há de facto, estamos a falar eu acho que vai haver muito espaço para a Rita e para o André discutirem economia, eu acho que isto era um que deixava mais humano, porque é humano, se perdemos a humanidade, a sociedade cai, se vês isso, se há um abraço para essas pessoas, ou porque é isso que eu acho que deve acabar com este tema, que devemos acabar com este tema. Olha, obrigada pela oportunidade. Como jovem conservadora, tenho a plena noção de que não represento uma geração. Posso ser capaz de dar voz a problemas idênticos que pensamos, mas não tenho vergonha nenhuma de dizer que, se calhar, há uma maioria que não se revê nos valores nos quais eu me revejo e que acredito e que professo, e também não vejo mal nenhum nisso, desde que me deixem exprimir também aquilo que são as minhas convicções, e é isto que eu tento também fazer passar, é de que num contexto em que cada vez mais se potenciam minorias, há outras minorias também que também têm que ter uma voz. Durante muito tempo foram silenciadas. São 30, 40 anos de silenciamento. Certo, agora finalmente falaram. E que eu acho que têm que ter uma voz. Mas como dizia há pouco, e porque em surdina, muitas são as pessoas que se dirigem e que dizem, olha, revejo-me no Chega, porque não explora aquilo que me divide e porque, de facto, eu se calhar não tenho que ser definido como uma dessas questões identitárias que identificaste. Se isso for o que te preenche, sinceramente, ok. Mas num programa político,
para transformar Portugal, onde creio que nenhum dos direitos aqui consagrados ou das propostas aqui consagradas choca com aquilo que foram conquistas que foram sendo feitas. Creio que se calhar não é a situação mais importante que deva afastar um jovem de querer se rever no Chega, percebes? E, portanto, não me revejo, nem acho que o Chega propõe qualquer coisa que seja um retrocesso para essas Mas pessoas. propõe alguma ajuda? Propõe... vocês querem perpetuar o silêncio nesse aspecto? É para silenciar? É para fazer o quê? É isso que é só que queremos saber. É o quê? O que é que ajuda? O que é que é para fazer? E o que é que essas ajudas trouxeram no fim do dia, percebes? Não, mas a minha pergunta é mesmo só esta, que é qual é a vossa proposta para isso? Então, a minha, a do Manel também, eu acho. Qual a vossa? Qual é a vossa proposta? A minha nenhuma, porque não faço política, mas... E não acho que seja eu a discutir esse aspecto. Eu só queria mesmo perceber isto que a Rita está a dizer que é. Eu acho que Chega ao final do dia, Madalena, não está no negócio da castração pública e não está também a tentar vender uma ideologia de castração social. Acho que eles têm um programa, percebi, a pessoa pode votar e comungar desse programa ou não é? Sim, percebo por aí. Mas a questão do Manel faz todo o sentido, que é, ok, houve um silêncio muito longo, agora, sim, houve quem falasse. E agora, qual é que é a vossa ideia? Porque vocês tencionam realmente chegar... Agora é o que é. No nosso entender, o Estado não tem que ter um papel nem de promoção, nem de não promoção do que quer que seja. É só inclusão. Eu nunca sei chamar de promoção, porque eu acho que se chama de inclusão. E há políticas de inclusão e de as colocar dentro do centro da sociedade e de as perceber e de as fazer parte. Volto a dizer, tenho alguns problemas com medidas, por exemplo, de cotas ou o que quer que seja, porque acredito que isso às vezes traz muito mais estigma do que, na verdade, inclusão. Porque é que tu tens que ser incluída em alguma coisa em função, por exemplo, de quem dormes, ou do que é que tu gostas, ou do que é que tu vais mudar ou não. Porque tu partes de uma meta que é mais... isto é muito fácil. Nós, quando nascemos, nós não partimos todos da mesma meta. Mas uns partem mais à frente, outros partem atrás. Mas isso e parte também do Estado esse equilíbrio social, esse equilíbrio humano entre as duas partes. Mas aí tens que criar uma série de variáveis tão latas. Não, olha, mas tu podes fazer, ou seja, e como partido e como política, se podes fazer, se podes incluir, porque senão, se não houvesse também e movimentos que também são sociais, são os movimentos, partes dos movimentos sociais para os movimentos partidários, mas se não fosse isto, continuávamos há 30 anos, muito daqueles muitas vezes se falam calados e silenciados, sem terem um direito, não é? Sem poder, não é? Vamos lembrar que há 30 anos, 40 anos, os homossexuais eram, de facto, marginalizados e criminalizados. Por isso, foi fruto de políticas, vou trazer aqui Deus, mas graças aos movimentos que se permitiu essa normalização. Por isso a política tem esse papel humano sabes e tem que ter. Agora, pessoalmente, nem é só partidariamente, que até tem um lado perverso, porque trata tudo como um coletivo, trata as pessoas que vivem a sua sexualidade de uma forma X como um coletivo, as mulheres como um coletivo, e na verdade não somos todos um coletivo, porque eu, por ser homossexual, não tenho que me rever num político que é homossexual ou que diz que vai defender a homossexualidade e promover e ser inclusivo. Okay, deixa-me rapidamente só aqui interromper, porque eu sei que temos que concluir e eu acho que este tema é um tema brutal em termos de fraturante. Eu acho que aquilo que o Manel aqui está a querer dizer, e pelo menos é aquilo que eu sinto da nossa geração, é a malta com quem casamos, estamos, vivemos, respiramos, todos estes temas muito de cariz social tornaram-se e foram armas de arremesso da esquerda, foram altamente politizados e de repente viram-nos a todos uns contra os outros. A solução a que a nossa geração chegou foi a de aceitação, empatia, compaixão pelo próximo e aceitarmos na individualidade que naturalmente nos distingue, mas que também a todos nos caracteriza. E portanto eu acho que agora aqui a pergunta é um bocadinho rápida, de sim ou não, se quiseres, para nos ajudar a todos a encerrar isto, que é: o Chega é ou não a favor da aceitação do indivíduo humano nas suas diferenças e está ou não está aberto a que esse indivíduo humano nas suas diferenças possa trilhar também um caminho e de se rever no Chega? Acho que isto é assim muito simples e claro, só para é um caminho que já acontece e algo que eu digo sempre é que o Chega tem como primeiro princípio na sua carta de princípios e orientações o princípio da dignidade humana, que é algo que é intrínseco. Exato, e que não tem nada a ver nem com raça, nem com etnia, nem com orientação sexual, e é por isto que temos todas estas pessoas que se sentem representadas no Chega, mas que dizem algo muito importante, é que a sua identidade não reside nessa característica, essa é mais uma das características que têm, mas são muito mais do que isso. Claro. E isso acho que é uma mensagem importante que o Chega tem feito e que infelizmente alguma direita não tem tido coragem, porque eu acredito que até tem um pensamento idêntico, que é perceber que esta política identitária, como tu dizias e bem, foi uma armadilha de esquerda e pensada na academia e aplicada,
que permitiu, de facto, criar mais divisionismo. Hoje a luta já não é de classes, é a luta de géneros, é a luta de sexo, é a luta racial, e nós estamos a ficar fragilizados na nossa capacidade de argumentação, porque aqui e ali ou vamos ser homofóbicos, ou vamos ser xenófobos, ou vamos ser racistas, e deixamos de conseguir argumentar e expor as nossas ideias políticas. E por isto o Chega quer fugir desses lugares comuns, mas dizer que tem espaço para todos, os que queiram comungar deste programa que diz limpar Portugal, acabar com a corrupção, acabar com a subsidiodependência, portanto, que no fim do dia pouco importa se és homossexual ou não és, se és mulher ou se és homem, o que importa é que queiras e te revejas neste programa político. Muito bem. Tenho pena de terminar esta conversa, realmente estava muito interessante, acho que ficávamos aqui a conversar durante mais duas horas. Simpatia vossa. Mas agradeço imenso à Rita ter estado aqui connosco, à Madalena, ao Manel, ao Bernardo e à Sofia. Obrigado. Esta é a geração... Obrigada eu. Esta é a geração V, geração Voto. Eu sou o Vasco Calhardi e esta é uma parceria Eu Voto Observador. E não te esqueças, dia 10 de março não deixes que escolham por ti. Vota.